Recebendo aqui o Cícero Filgueira, ele que é coordenador pedagógico, especialista em educação. E Thaís, para tratar de um tema que poucas pessoas falam, né? Mas que é necessário principalmente nesse mês que é dedicado ao educador. É sobre a importância do autocuidado para os profissionais da educação. Até porque um professor bem cuidado, com a cabeça boa, ensina bem e sobrevive, né? Que é o melhor. Bom dia, Cícero. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. É isso mesmo, tem que pensar também no autocuidado, né? Porque o professor pensa em todo mundo, mas se não pensar nele, não avança também, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, né? Quando a gente cuida de nós mesmos, né? Quando a gente promove um autocuidado mais latente na gente, a gente consegue proporcionar um cuidado com o outro com mais eficácia, né? Então, quando a gente cuida de nós mesmos, a gente também está cuidando do outro. E muitas vezes a gente esquece desse detalhezinho que o autocuidado não é um egoísmo, como a gente pode falar, não é? O autocuidado, na verdade, é você se preocupar com o seu trabalho, né? Quando a gente se cuida melhor, quando a gente tem um sono melhor, por exemplo, a gente consegue trabalhar melhor no outro dia, né? Com certeza vocês têm uma noção bem disso, né? Então, cuidar de si é uma coisa que a gente bate muito na tecla do professor, né? Lá na Hug Education. A gente sabe que lidar com a formação de crianças e adolescentes, lidar com vidas, gera uma responsabilidade e uma cobrança para os próprios educadores. Essa pressão no dia a dia, ela tem tido que tipo de impacto diante do que você tem visto e acompanhado, Cícero? Maravilha, maravilha. Eu trouxe até uns dados aqui, né? Pode trazer pra gente. Pra gente ter alguma noção disso, né? Primeiro que a gente tem que levar em consideração que o período pandêmico, né? Ali o latente da pandemia, foi muito severo para a classe trabalhadora dos professores. Porque muitos professores tiveram que fazer adaptações profundas na sua didática, no seu manejo de trabalho, né? Então, professores que tiveram de uma hora para outra aprender a editar vídeo, aprender a usar o Google Meet, que para a gente é tão simples hoje, mas na época não era, não é? E isso acaba pressionando mais os professores, né? Até porque tem que mostrar os resultados, né? Todo trabalho proporciona isso, acabou tendo um aumento do adoecimento dos professores, né? Para a gente ter uma ideia, eu peguei umas informações que saiu em 2023, logo após a pandemia, né? Que foi uma pesquisa feita pela Nova Escola, e ela diz que cerca de 60% dos professores, foram 5 mil professores entrevistados, não é? E 60% dos entrevistados apontaram ansiedade elevada no período pós-pandemia. E os resultados não vêm reduzindo como a gente esperava, né? Por exemplo, o estado de São Paulo fez uma pesquisa com seus professores no ano passado também, no final de 2023, e o número de afastamento de professores por causa de saúde mental também foi muito alto. Então essas pressões continuam, são latentes, né? A gente vê que, por exemplo, são vários fatores que influenciam isso no cotidiano do professor, mas, por exemplo, uma coisa que a gente observa muito, né, é uma transferência de responsabilidade muito forte que a gente observa das famílias para com a escola, né? Muita gente até fala que muitas famílias encaram as escolas como depositário de criança, né? Reclama até, por exemplo, o que é que eu vou fazer com meu filho no domingo, né? Se não tem aula, né? Então, essa transferência de responsabilidade também adoece o professor, porque o professor acaba absorvendo mais funções do que somente a função de professor. Então, o professor está sendo psicólogo daquela criança, né? Muitas vezes, quando espera-se que a criança já chegue na escola sabendo um com licença, um por favor, um obrigado, e ele tem que ensinar isso para a criança porque simplesmente a criança não aprendeu. Então, a socialização básica, os professores estão tendo que ensinar para as crianças. Então, isso também acaba, né, sobrecarregando o professor. Também tem toda uma questão de não conseguir lidar com a rotina, que, como a gente sabe, o professor, ele não larga direito do trabalho, né? Saiu da escola ali, vamos supor, de 5h30 da tarde. Continua trabalhando. Chega em casa, corrige prova, prepara a aula para outro dia, então ele não larga. É um gerenciador de crise, eu diria também que o professor com certeza, tem esse perfil de gerenciador de crise e
e de ter um jogo de cintura ali, de lidar com famílias, principalmente com gênios mais difíceis e que não compreendem determinadas situações. Nós falamos até sobre isso semana passada, que como lidar com a dificuldade ali de relacionamento, com um problema em sala de aula, com diferentes crianças, com diferentes jovens, e o que isso acarreta para o educador, do ponto de vista psicológico, porque não é fácil, né? Agora, em geral, Cícero, o que é percebido? É que esse professor que adoece, ele consegue retomar a sua atividade com o mesmo nível de produtividade, ou essa sequela o afasta, em algumas situações, definitivamente da sala de aula? Em alguns casos, afasta sim. Tá? Em alguns casos, a gente vê um número muito alto de professores sendo diagnosticados com síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento do trabalho. Você simplesmente não consegue mais executar uma função que você está muito acostumado a fazer. Né? E o que acontece é que, em alguns casos, né, a gente observa de professores que são realocados, né, acabam ou assumindo funções administrativas, ou indo, por exemplo, ser realocado para a biblioteca é muito comum. A gente vê professor sendo realocado para a biblioteca, né, porque é um ambiente mais calmo e tal, e ele às vezes consegue retornar para a sala dela. Isso varia muito de acordo com a gravidade da situação, né? Tem alguns professores ali que só o autocuidado, um tratamento, quando a gente trabalha com autocuidado, a gente não fala somente com o psicólogo, não, né? O autocuidado não envolve só isso, não. O autocuidado é sono, é alimentação, é cuidar do corpo, é cuidar da mente, né? Quem tem fé é alimentar aquela fé, você ter boas amizades, ter os relacionamentos interpessoais positivos, saber lidar com rotina. É muito importante saber lidar com rotina. Por exemplo, quando a gente fala com pais, que é importante ensinar rotina para os filhos, porque isso traz calma para os pais, porque os pais ficam sabendo o que é que vai acontecer com o filho. A mesma coisa o professor, né? Quando a gente estipula uma rotina no nosso dia a dia, é muito importante. E também tem outra coisa muito legal de se falar, é com relação ao descanso. Isso é para qualquer profissão, né? Quando você está ali, por exemplo, no domingo de noite, colocando sua série em dia, você está pensando no filme, naquela série, ou você está pensando no trabalho no outro dia? Se você estiver sempre pensando no trabalho o tempo todo, mesmo em casa, estando descansando, você está sobrecarregando, você não está virando a chave. Cícero, quando a gente fala em a importância do autocuidado para os profissionais da educação, a gente destaca que os professores do ensino fundamental, por exemplo, ou os que lidam com a educação infantil, ou não, são os educadores de uma forma geral que merecem igualmente essa atenção e cuidar geral, com toda certeza. É uma profissão que ela é da criancinha ali, do pedagogo, do infantil ao do ensino superior. Sim, a gente tem casos de sobrecarga, a gente tem casos de adoecimento por causa de trabalho, de pressão demais no trabalho, né? Tem toda uma questão que envolve também o social do lado do professor, que é desvalorização, não é? São professores que, para ter uma renda boa, vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Não é? Tá de manhã numa escola, de tarde em outra, de manhã está no cursinho, alguma coisa do tipo. Então ele não tem um descanso, né? E isso vai adoecer a pessoa. Uma hora ou outra a pessoa vai se esgotando e não vai conseguir exercer a função. Os dados revelam que a questão de gênero, por exemplo, ela pesa também na pesquisa. Eu me refiro ao fato das mulheres, que além de ter todo o dia a dia de mercado, tem uma jornada em casa ainda sobrecarregada também. Exatamente. E pesquisas, quando a gente vai fazer pesquisas de adoecimento, em geral, as mulheres adoecem mais do que os homens, em alguns sentidos, né? Por exemplo, essa é uma das causas de adoecimento muito latente das mulheres, é justamente sobrecarga de trabalho. Porque muitas ainda estão ali, né, naquela rotina de que tem um trabalho, depois tem o trabalho em casa, né? Isso acaba, imagina, para uma professora, né? É isso. A gente gostaria de agradecer a sua presença, Cícero Filgueira, ele que é coordenador pedagógico, especialista em educação socioambiental, dedicando essa entrevista especialmente a todos os educadores que hoje celebram a sua data, a importância do profissional da educação, ainda mais destacada neste dia 15 de outubro. Cícero, obrigada, parabéns. Você que também é um educador.